Falarei sobre Declínio de um Homem, do autor Osamu Dazai. Autor esse que já era um grande fascínio, por assim dizer, de um amigo meu. Amigo meu esse que nesse vídeo eu irei me referir como... Eu pensei em falar sobre esposa do jumento, noiva do jegue, mas eu vou falar só sobre Osamu. Eu vou me referir ao meu amigo como Osamu, mesmo o nome do autor. Eu pensei, pô, esposa do jegue, noiva do jumento, é meio longo, né, esse nome para falar, ficar falando toda hora e tal, então decidi falar aqui um nome mais curto para referenciá-lo. E também porque Osamu é o nome que você usa ou que você usava, né, no WhatsApp, Osamu lá. Osamu letrado com um símbolo de mais no meio de cada letra. Pelo menos era isso que você usava, né? Não lembro, não sei mais agora se você usa ainda esse nome, porque você fica mudando de nome no WhatsApp toda hora, né? E tal, aí acho que é capaz agora de você nem tá mais usando esse nome, Osamu. Mas enfim, o que vale é que você usou. Bom, mas antes, como qualquer vídeo que eu faço sobre livros aqui, dos meus amigos, eu vou falar mais dos meus amigos primeiro no começo e depois tocarei sobre o livro. Bom, eu não faço ideia, não me lembro mesmo de como foi que eu te conheci. Mas eu acho que foi através de Matias. Pegou? Que eu te conheci, porque eu acho que você já era amigo dele quando a gente morava lá naquele bairro onde meu irmão mora hoje. Aí no caso, eu acho que foi isso. Aí no caso a gente ficou lá amigo, então a gente brincava de vez em quando, não lembro. Ou foi na escola, eu não lembro onde foi, realmente onde foi que a gente se conheceu. Na real, eu acho que talvez tenha sido na escola que a gente se conheceu, né? Através de Matias. Matias, amigo do pastel. Acho que deu pra pegar. Aí, no caso, a gente se conheceu e tal, mas a gente não era muito próximo no início, né? Quando a gente se conhecia, que eu não lembro também que ano que foi, não lembro de nada mesmo. Eu tive Alzheimer nesse trecho da minha história. Aí, no caso, a gente não era muito próximo ainda, né? A gente só foi mais próximo lá no ensino médio. Bom, aí na escola, né, você andava ali também com suas amizades antigas e tal. E no caso, você também começou a andar mais com a gente, que seria suas amizades novas. Apesar de eu ser antigo também, né, não era muito próximo e depois muito próximo. Então, vira novo nesse contexto assim. E no caso, eu acho que você também começou a andar muito mais com a gente do que com os seus amigos antigos. Muito talvez, porque sei lá, a gente era mais legal, ou porque nós éramos mais liberais quanto a temas sociais, digamos assim, né? Já os seus amigos antigos eram mais conservadores e, enfim. E aí você se sentia mais à vontade de falar com a gente, tudo mais, coisas e tal. Tá o seu relato lá, né? De você e um amigo seu, né? Aquilo lá que você contou pra gente, você se revelou se sentir bissexual, né? Algo assim. Aí no caso você falou que você se sentia meio que reprimido lá pelo Matias e pelos outros por isso, né? Porque você não se sentia confortável com isso, porque ele é, né, e tal. E aí com a gente não, com a gente era mais de boa. E meio mais ou menos, fazendo um paralelo aqui, né? Com isso, com essas amizades novas, mais legais, meio que você também começou a ter meio que uma força interior te guiando para você ter que juntar todo mundo do grupo lá no fundo da escola, né, que a gente ficava lá resenhando, conversando, falando um monte de merda e tal. Aí você meio que se sentia na posição de ter que reunir todo mundo, de até todo mundo, chamar e tal, e a gente ia sempre. E aí, inclusive, isso é uma coisa até que acho que eu vou falar aqui sobre esse livro aqui, em paralelo com você, sobre esse livro. E você, com isso, você se sentiu muito pressionado na sua mente, né, quanto a isso, e você meio que desistiu disso. No caso, não assim, né? Mas você parou de vir pra escola, socializar, parou de... se isolou do mundo, basicamente, né? Porque você não aguentou a pressão que você mesmo impôs a si mesmo, de ter que reunir as pessoas à sua volta. No caso, isso acabou fazendo você repetir de ano, né? Infelizmente. Bom, e como eu falei antes, né? Você não tinha nenhuma obrigação. Mas Kiara adora latir. Minha cachorra Kiara. Você não tinha nenhuma obrigação de fazer isso por a gente, né? E tal. Você podia só reunir alguns, podia só ficar ali mesmo, não precisava nem reunir
É só se agregar lá no meio social, já que você, né, como você mesmo falou, falando sobre livros aqui, você falou que leu vários livros sobre interação social, alguma coisa assim, tipo esse daqui, eu suponho que você já leu esse daqui, ó. Eu suponho que já tenha lido esse daqui, né? E outros aí. Acho que você já leu uns 20, eu não lembro quanto você falou que leu. Aí, no caso, eu suponho que você não tinha dificuldade quanto a interagir com as pessoas, né? Já que você já era experiente nisso aqui e tal. Aí, no caso, você só se sentia pressionado com ter que reunir as pessoas. Aí você acabou não voltando mais para a escola. A não ser uma vez, né? Que você voltou lá para pegar alguma coisa que seu irmão tinha dito que queria e tal, alguma coisa assim, não lembro direito. Aí você voltou. Mas aí, no caso, você desistiu de frequentar a escola nesse ano, né? No ano anterior, no caso, no ano passado. E aí todo mundo ficou puto com você, porque todo mundo gostava de você lá, cara. Eu gostava muito de você lá. De você frequentando a aula e tal. Eu gostava da sua companhia, pô. Era muito bacana. Pena que, né, por causa disso eu tive minhas interações com você, com isso. E agora já não tem como eu ter mais, né? Porque agora eu já tô ingressando na faculdade já. Olha só, dia 25 tá aí, dia 25 de agosto. Já tô na faculdade. Agora não tem mais como, né? A não ser que a gente marcasse um rolê aí, sei lá, qualquer coisa assim. Mas é meio difícil, né? E tal. Bom, isso é uma pena, né? Porque eu gostava muito de você, sim. Gosto, aliás, de você. Embora eu não converse com você faz meses. E, inclusive, essa aqui é uma volta meio brusca, assim, nossa. Logo, depois de mês, sem conversar com você, eu te mando logo um vídeo de 1 hora com você. Falando sobre você. Eu nem sei quanto tempo vai dar esse vídeo, né? Porque aqui tá com 6 minutos, mas eu já sei que vai dar mais de 1 hora, provavelmente. Ou mais ou menos isso. Aí, no caso, de repente, boom, vídeo de 1 hora. Que no caso é a média dos meus vídeos, né? Meu vídeo geralmente tem 1 hora. Inclusive, acho que a hora fica aqui, né? Aqui no... Peraí. Aqui. Tô tentando quebrar a quarta parede. A hora fica aqui, né? Mais ou menos. No caso, aqui fica até o final do vídeo, né? Acho que é isso. Bom, agora eu vou falar aqui de alguns aspectos que eu lembro sobre você, né? Que você já falou e tal, pra mim, ou pro grupo e tal. Aí eu vou falar aqui alguns que eu me lembro. Bom, eu lembro que naquela vez que você, depois de meses sem ir pra escola, você ficou meses sem ir pra escola, e aí você veio pra escola num dia só, ainda, por causa do seu meu irmão, que você queria dar alguma coisa emprestada ou devolver, sei lá, alguma porcaria assim pro seu meu irmão, e aí você veio, e aí a gente conversou lá, né? E você falou de um relato seu que você ficou 5 dias sem dormir. Porque você queria fazer alguma coisa lá que eu também não sei o que que era. Acho que era jogar um jogo lá com um amigo seu. Você e seu amigo, né? Ficaram 5 dias sem dormir, diretos. E no caso, eu acho que você falou que queria bater o recorde mundial, alguma coisa do tipo, eu não lembro direito, né? Mas aí depois eu falei que o recorde mundial era ficar 19 dias sem dormir, sem café. Você ficou 5 dias sem dormir com café. No caso. E aí você, sei lá, não sei, enfim. Mas realmente, pô, é uma insanidade, né? Ficar 5 dias sem dormir pra farmar alguma coisa no jogo. Eu não lembro nem o que foi que você fez nesses 5 dias sem sono, né? Mas, enfim, é insanidade. Na verdade, parece que esse foi o seu recorde pessoal, né? Acho que você já tinha ficado lá vários dias antes sem dormir também. 3 dias, 2 dias sem dormir e tal, só fazendo tal coisa que eu não lembro mais o que que era. E caramba, isso é realmente algo bem autodestrutivo para sua saúde, né, cara? Você não tinha nenhuma vontade de viver naquele momento. Enfim. E algo bem esperado, né, vindo de alguém como você, é que você, né, roubou o tablet que a escola te deu. Aqueles tablets da Multilaser todos fodidos que deram na época da pandemia, eu acho, não lembro direito. Né, que todo mundo recebeu lá na escola e você não devolveu, você ficou. Eu não sei, pô, mas o tablet também nunca foi desativado, né? Nunca perceberam nada. Você levava o tablet pra escola, você levava o tablet roubado pra escola e ninguém questionava nada de você. Eu acho. Ou será que o tablet quebrou? Não lembro direito. Parece que o tablet quebrou, né? Não lembro. Enfim, ou foi o celular seu que quebrou, não lembro agora direito. Mas você ficou muito tempo com o tablet de boaça sem ninguém fazer nada. Bom, é o sistema que é falho, né? Nesse caso, porque é realmente impressionante isso. Ninguém reparou nada, nunca. Ninguém desconfiou, nada do tipo.
Você só pegou, não devolveu e foda-se. Bom, e outra coisa que eu tenho pra falar é que até que é uma crítica a você, né? Que você amava se chamar de feio. Não sei por quê, não entendo. E na real, eu já perguntei isso pra você uma vez, né? Ô, Azamu, você se chama de feio só pra você receber elogios, né? É isso que eu acho, que eu achava, é isso que eu acho ainda, na real, pra ser sincero. E você falou, não, é que isso aqui é parte da minha pessoa, da minha personalidade, do meu ser, algo assim, nesse sentido. Mas caralho, cara, se chamar de feio não é personalidade porra nenhuma, sei lá. Mas você, e, tipo, você nem tem nada que possa se apontar e dizer que é feio. No máximo você era meio vesgo às vezes, sei lá, mas você controlava a vesguice. Né? Você olhava assim, normal, aí você ficava vesgo. No caso eu não fico vesgo, eu fico assim. Aí você ficava vesgo e tal, mas nada além disso. Não tem nada que vai dizer que você é feio. Você adorava se chamar de feio toda hora. Você até perguntou ali para umas das faxineiras da escola se você. Eu lembro desse dia. Se você era feio. Você falou assim: oi moça, eu sou feio? E a moça foi lá, como seu meu irmão previu. Seu meu irmão falou que ela ia fazer um discurso lá todo formal, lá todo tal, todo bonitão. E ela realmente fez lá um discurso formal. Ela falou: meu filho, quando a gente se olha e se acha feio, blá 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 blá. Não lembro direito o que ela falou. E tal. Cara, tipo, realmente realmente se, considerando que não é a intenção sua se chamar de feio para receber elogios, que eu acho que é ainda, tá? Eu acho que é. Olha aqui, eu acho que é isso mesmo que você faz, tá? Mas se não for isso, isso que o resultado faz. O resultado de você se chamar de feio faz isso. Que, pô, você já foi chamado de bonito por várias pessoas, já foi chamado de modelo, que poderia ser modelo por outras pessoas. Eu também já fui chamado de modelo uma vez, mas foi em outro contexto lá. Sei lá. Mas foi mais de modelo de cabelo, né? Não foi modelo de corpo, assim. De pessoa. Mas você já. Porque você chamou de feio. E você também já foi chamado de gostoso. Sendo que eu, por exemplo, já fui chamado de gostoso só quando é o. Eu já contei isso aqui, inclusive, nesse canal. Eu acho. Uma vez que eu tinha 12 anos. Deu um monte de mulheres assim, mais velhas assim, me cercaram na escola, repetentes, no caso, me cercaram e aí me chamaram de gostoso. Essa foi a única vez que me chamaram de gostoso. Que foi uma vez meio estranha, né? Mas no caso você não, você já foi chamado de gostoso por uma menina da sua idade. Você se chama de feio. Porra. É isso, cara. Você adora se chamar de feio pra você receber elogio dos outros. Tenho certeza que é isso. Certeza. E é impossível me convencer do contrário. Impossível. Impossible. Impossível. E também outra coisa que você adorava se autodenominar era de burro. Você adorava dizer que era burro. Bom, eu não lembro direito, pra ser sincero, se era só burro em relação a mim e outros, como o Bruce, amigo Bruce. Bruce, no caso. Ou se era em geral, se você adorava se chamar de burro em geral. Eu sou burro em tudo, não sei o que. Eu não sei se era isso ou se era só em relação aos nerdolas do grupo, algo assim. Mas eu lembro uma coisa muito curiosa, que você adorava se chamar de burro e dificilmente, numa discussão assim sobre qualquer assunto geral, se admitia o errado da história. Tipo, não lembro direito de agora discussões, tá? Não lembro direito. Direito não lembro de nenhuma discussão. Mas eu lembro que você, sempre que tinha uma discussão sobre política, sobre até anime, sei lá, né, e tal, qualquer coisa assim, você dificilmente, muito dificilmente, né, você abandonava seu viés, a sua posição, a sua opinião. Você dificilmente abandonava, muito raro. Na real, eu não lembro nem se uma vez você realmente abandonou sua opinião na questão de um assunto, uma discussão. Não lembro. Mas eu só sei que você dificilmente, sempre quer defender o máximo possível essa discussão. E o que é, sei lá, né? É mais engraçado do que uma crítica de fato. Que você adorava se chamar de burro e tal, só que você dificilmente se admitiu errado, tipo, ué. Você deveria se admitir como o errado, já que você é o burro da história, né? E o burro, geralmente, perto do inteligente, é o que tá errado.
Não? E tal. E também uma coisa bem cômica quanto a isso, né? É que você adorava se chamar de burro e tal, e você uma vez invadiu lá a minha sala, lá do terceiro ano, quando você era segundo ano, ou você ainda é segundo ano, né? Porque você repetiu. Eu acho que você repetiu de ano, né? Não foi? E você invadiu lá a sala do terceiro ano num dia de prova, que você não tinha prova naquele dia, né? Prova da segunda unidade lá. No caso da prova, valia 3 pontos, eu acho. Não lembro. Acho que era de química. Era de química a prova, né? E você invadiu lá e tal. E aí você foi lá, fez a prova. E você botou, sei lá, o seu nome, né? Você botou lá, sei lá, Cuca Beludo. Algo assim. Não lembro direito. Ou. Você devia ter botado Paulo Lubrificado, né? Era o melhor nome que você podia ter botado. Paulo Lubrificado. E aí você botou um nome de trollar streamer na live, né? Então. E você fez lá a prova. Eu não lembro se você só saiu chutando tudo, você. Não, você falou que tentou acertar, né? Você falou lá que realmente leu, tentou, pelo seu raciocínio, acertar lá a prova. E de 3 pontos, você tirou 2,4, eu acho. Você acertou 8 questões de 10. Sendo que foi uma das maiores notas da sala. No caso, eu tirei 3, porque eu sou muito inteligente, né? Sou muito inteligente, eu tirei 3 na prova. Mas você, cara, alguém que se diz burro, tirou nota maior do que muito aluno lá na minha sala. Muito mesmo. Realmente é bem cômico esse acontecimento. E, né, no caso, eu lembro que na hora, quando o professor lá, professor de química, era um professor excelente, professor muito bom mesmo, adoro esse professor, que você ainda deve ter sorte de estudar com ele, espero eu, né, professor de química que eu tinha, que eu não vou falar o nome aqui, mas, enfim. Ele falou lá, ele leu lá o nome, Paulo Brificado. Quem é? Ah, eu sei, foi um amigo meu que eu peguei lá a prova, ele ficou todo tipo, você, eu não acredito. Logo eu, sabe? E era amigo de você, né? E tal. Aí no caso ele ficou lá com a cara tipo, caralho, não acredito. E aí no caso eu te entreguei lá a prova, né, com todo mundo na minha sala olhando e tal. Aí você ficou lá, cara, 2,4, 2,1, não lembro direito quantos que tirou. Então foi bem, sei lá, foi bem massa. Pensei na pedra muito boa agora pra fazer com você. É assim, ó. Osamu, o teu nome é Osamu. O teu nome não é Patinho pra você se chamar de feio. Ah, gostou da piada? E uma coisa bem interessante sobre você, né? Que você me contou também naquele dia que meu irmão foi pegar uma coisa de você e tal, sei lá. Esse dia tá sendo bem citado aqui, né? É que você me falou que você escreveu um livro, né? Que se chama The Imaginary Friend, ou alguma coisa assim. Da qual, pelo que eu lembro, você me falou que é um livro sobre um cara e tem uma mulher também, só que a única coisa que eu lembro desse livro é que você falou que esse livro ia ser escrito de uma forma, em primeira pessoa, e depois, na segunda parte, ia ser em terceira pessoa. Ou terceira pessoa e depois primeira pessoa, alguma coisa assim. Eu não sei, né? Porque, no caso, você não postou o livro ainda completo, né? Pelo que eu saiba. Certo? Porque se você tivesse postado, você teria falado com a gente lá no Zap, né? Então acho que você não postou ainda. Deve estar escrevendo ainda, né? Suponho, né? E você publicou na Amazon, né? Lá o e-book, só um teaser do livro, né? Que no caso, esse teaser eu não comprei. Porque foda-se o seu livro. Tô de brinks, mano. É claro que eu não ia dizer um negócio desse aqui pra você, no vídeo que eu mandei pra você, né? Claro. Eu não comprei esse livro porque. Eu não comprei ele porque. Teve uma vez que você tava jogando Minecraft, cara, e foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. Que você pediu pra eu te falar uma seed, pra você clicar lá no mundo do Minecraft. E aí eu falei lá, 7. 7. Pera aí, Brasino não, cara, que não é Brasino não. Então, e no caso você botou lá o número do 11 de setembro, que é 11/09/2007, né? Ou você botou o contrário, não lembro se você botou 09/11/2007. Enfim. E você apareceu lá, você spawnou em cima de uma montanha gigante, né? Uma torre lá. E você foi spawnou na torre, basicamente, né? Você botou a seed do 11 de setembro. E foi bem engraçado essa coincidência aí.
E uma coisa interessante sobre você é que eu não diria que eu vou fazer uma crítica e você comentar. E na real eu vou lá comentar para amenizar a situação, né? Porque eu já fiz tantas críticas aqui a você que parece até que eu sou hater de você, né? Alguma coisa assim. Aí, no caso eu vou comentar aqui uma coisa sua. É que você, em dado momento, se denominou ateu. Só que você, na hora que você falou assim pro grupo, né? Então, você falou mais ou menos assim. Ah, é que eu já tentei várias religiões, já fui em várias religiões, já fui no cristianismo, já fui no candomblé, já fui em tal, algo nesse sentido. E eu não me identifiquei com nenhuma delas. Nenhuma delas me fez feliz, nenhuma delas me fez satisfeito com o que estava ali sendo apresentado. Eu não me identifiquei com nenhuma delas. E então eu sou ateu. Bom, como alguém, né, que diria eu, tem autonomia para falar, porque eu não gosto muito desse negócio de, ah, não, tem lugar de fala, lugar de fala. Não, eu não gosto disso. Para mim isso é uma merda. Eu diria autonomia, né? Porque eu vivo na pele, na mente, o que é teísmo, né? E tal. Bom, como alguém que tem autonomia para isso, eu diria que você não era ateu. Você era um perdido. Por quê? Ateus, eles não ficam buscando uma religião a qual eles se identifiquem, né? Eles se contentam com a sapiência da não existência de nenhuma divindade. Ponto. Não tem esse negócio de ficar buscando entidades não, né? Divindades, religiões para você seguir porque você não se identificou com nenhuma. Isso não é ateísmo. Isso é estar perdido na sua vida, digamos assim, né? Bom, e no caso, eu acho que você, né? Acho que você deixou de ser ateu, se eu não me engano. Deixou de ser ateu, né? Melhor dizendo. Eu acho que você, eu não sei se você virou cristão, se você virou candomblessista, ou macumbeiro, ou umbanda, sei lá, enfim. Não sei se você virou, mas acho que você deixou de ser ateu, né? Algo assim. O que também meio que reforça um pouco mais esse meu pensamento de que você não era ateu. Porque quando a pessoa é ateu de fato, ateu de verdade, ateu conscientemente, é muito difícil você converter novamente para outra religião. Mas enfim, deixa as questões ateias para outro vídeo, né? Porque isso aqui é um vídeo sobre você. Deixa as questões ateias para outro vídeo. Ou para outros vídeos. E bom, um ponto muito importante, eu diria, interessante que você abordou comigo e com outros, imagino, foi, por exemplo, na questão da sua vida pessoal, né? Que você, né? Deixa eu ver se eu me lembro de algumas coisas. Primeiramente que sua mãe, né, sua senhora, ela é alcoólatra, não é isso? Então, e ela, eu não sei nem se eu devia estar falando isso aqui. Enfim, abaixa o volume aí, então. Ela uma vez te deixou meio que abandonado em casa, meio que esqueceram de mim, né? Já fizeram isso com você e tal. E tal, muita mancada e tudo mais. E o seu pai, não lembro do seu pai, mas não sei nem se você tem pai, pra ser sincero. Mas também, né? Então, enfim, deixa quieto isso aí. A sua vida é bem conturbada, bem bagunça e tal, tudo mais, bem bosta. E você, ainda assim, consegue ser, eu diria eu, vivente, sei lá, feliz. Consegue viver de boa na vida. E no caso, quando você me contou isso, né, sobre a sua vida, eu falei pra você, né, uma coisa, inclusive, eu falei muito similar para outros amigos meus, né, muitos amigos meus têm isso, tem uma vida, diria, pior do que eu, do que a minha, né, então. Daí eu falo para eles que, poxa, quando eu vejo sua vida, quando eu vejo a sua relato sendo a sua vida, eu fico até mal, assim, sei lá, fico até constrangido, digamos assim, de reclamar da minha, né, porque a minha, embora não seja boa, francamente, mas a minha também não é tão bosta quanto a de vocês, né? E aí eu fico até mal de ficar constrangido de achar minha vida ruim e tal. Aí você falou, assim, muito humildemente, muito
sinceramente também, que não, cada um se lida com a sua vida do jeito que é. Então não precisa ter constrangimento, vergonha de achar a sua vida, achar uma coisa ruim na sua vida e tal. Isso é normal, qualquer um, todo mundo lida da forma que a vida é. Todo mundo lida com a sua vida da forma que ela é. Do jeito que a pessoa é também. Algo desse sentido. E isso foi uma coisa muito legal que você falou pra mim. Muito legal mesmo, porque realmente um monge demonstra assim uma, digamos, humildade, sei lá, compaixão pelo próximo e tal, que é inclusive uma coisa que muitos religiosos não têm. É, então, realmente foi uma coisa muito legal sua. Me senti bem acolhido com isso, digamos assim. Bom, agora é um momento lamentação aqui e tal, dramático e tal, agora é um momento de troça, de comédia. Sobre o fato do início do vídeo eu ter falado assim, pô, eu não sei se eu te chamaria de esposa do jumento, noiva do jegue e tal, porque e tal, no caso isso, né, essa frase advém de um episódio na sua vida junto com o seu meu irmão e outros amigos seus que moravam lá onde seu meu irmão mora agora, acho. No caso, vocês estavam brincando de pique-esconde, né, de esconde-esconde e tal. E o seu irmão, né, fez um blefe, que era assim: olha, o Zamu tá em tal lugar ali, que eu não sei onde era. O Zamu tá ali. Aí você falou: é mentira, eu tô debaixo do jegue. Né? E aí fudeu, pronto. Sua vida ficou marcada pra sempre como uma pessoa que foi se escondeu embaixo do jegue. Do jumento, enfim. Né? Pronto. Eternamente conhecido dessa maneira, você agora. Pra sempre. E também pra completar, né? Você uma vez falou pra mim e pra um grupo também que você já chupou 3 pirocas. Ai, que nostálgico lembrar dessas coisas da escola, né? Do passado, né? Que nostálgico isso aí, né? E tal. Bom, agora deu a introduçãozinha do vídeo, né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre algumas marcações aqui que eu fiz no livro, que foram várias, ó. Muita marcação. Ó, várias marcações aqui que eu fiz no livro. Eu não vou ler todas, né? Porque puta que pariu. Mas eu vou ler aqui algumas que eu achei interessante, que eu me identifiquei com você. Algumas marcações aqui e tal, e outras também, que eu também achei interessante só enfim, vamos lá nas marcações. Mas antes eu queria só falar aqui, ó. Tipo, o livro aqui é bonitinho e tal. Tem aqui uma imagem de uma geisha. Não é geisha, é uma mulher aleatória. E tem aqui a imagem do autor, Osamu Dazai. O seu xará. Xará. E tal. E vem aqui com um marcadorzinho bonitinho. Olha que bonitinho esse marcador aqui. Vem aqui da capa. A capa que, inclusive, não sei se você vai ver a mesma coisa que eu. Não sei se eu tô tendo pareidolia aqui, né? Mas me parece meio que um rosto aqui de uma mulher, né? Sei lá, parece que eu vejo um cabelo aqui e tal. É que parece meio que um rosto. Meio que as folhas formam um rosto assim de uma mulher, sei lá. Não sei se eu tô débil mental, mas parece um pouquinho no meu ver, assim. Primeira citação aqui, que não corresponde a você nem nada assim, é só uma coisa que eu achei interessante aqui. No caso, esse aqui é o prólogo. O prólogo, ele é meio que um cara achando os cadernos do protagonista aqui do livro, que é o Yuzo, que no caso o Declínio de um Homem é um livro com toques autobiográficos. Não é uma autobiografia de fato do Osamu Dazai, mas é com vários toques bem perceptíveis de autobiografia do autor. No caso aqui ele criou o personagem aqui, que é o Yuzo, que é, no caso seria ele mesmo, né? E aqui o outro personagem que encontra os cadernos do Yuzo. E no caso, ele também vê ali uma foto do Yuzo. E no caso, essa aqui é a descrição que ele dá para a foto. Esse rosto só não tem expressão, como nem ao menos deixa alguma impressão ao ser visto. Não tem nada de característico. Por exemplo, se observa a foto e fecha os olhos a seguir, mesmo no mesmo instante já me esqueci do rosto. Lembro do quarto, da parede, do braseiro, mas a impressão do rosto do personagem dentro do quarto desvanece. E não consigo lembrar dele por mais que tente. É um rosto que não poderia ser desenhado, que não poderia se tornar nem mesmo uma caricatura. Abro meus olhos, não sinto nem mesmo a alegria de então assim o seu rosto, assim que seu rosto, lembrei, coisa assim, um rosto
apagado da história, apagado da sociedade, apagado ao olhar alheio. Próxima citação é que ele está no contexto de que ele está falando aqui da infância dele, de uma coisa meio que uma opressão que os adultos fazem aos jovens, às crianças. Como, por exemplo, dizer que elas têm que comer aquilo ali porque outra pessoa ele não tem comida, não tem comida. E ela está desperdiçando comida enquanto o outro ele não tem e tal. Aí, no caso, coisa desse tipo. E aí, que também vale um pouco pra você, né? Porque não é questão de comer, eu acho. Na questão de dormir e tal. E aí, no caso aqui, eu vou ler agora. A frase, se você não comer, você morre, sempre soou para mim como uma ameaça detestável. Essa crendice, entre parênteses, ainda hoje me parece que isso não passa de crendice, fecha parênteses. Contudo, sempre me inspirou receio e medo. As pessoas trabalham para ganhar seu pão, pois se não comem, morrem. Para mim, não havia frase mais obscura, difícil de entender e, ao mesmo tempo, que soasse mais ameaçadora do que essa. O que, no meu caso, eu também posso entender, mais ou menos, no quesito crendice e ameaça obscura, coisa do tipo, como o inferno. Próxima citação, aquele agora está falando um pouco da sua personalidade na infância, ao longo da vida, de ser meio recluso, tímido e de ter muitas inseguranças. Vamos lá. Mesmo quando algum parente ralhava comigo, eu jamais respondia. Recebia qualquer pequena reprovação como um trovão que reverberava a ponto de me deixar atônito, longe de querer responder a uma reprimenda. Achava que aquilo era sem dúvidas a voz da verdade humana fazendo-se ouvir ao longo dos séculos, e que talvez, se eu não era capaz de agir de acordo com essa verdade, eu estava desqualificado para viver em sociedade. Por esse motivo, não conseguia discutir nem me justificar. Sempre que eu ouvia alguma crítica, acreditava que de fato tinha entendido tudo completamente errado, e recebia o impacto em silêncio, enquanto por dentro o medo quase me fazia perder a cabeça. E no caso, essa coisa aqui, né, da verdade absoluta dos humanos e que dele não conseguir agir de acordo com essa verdade, meio que se manteve na narrativa, né? Que de fato as pessoas ali aconselhavam ele a não beber, a não fumar, a não ir nas do job, mas ele continuava indo porque não conseguia, né? E tal. Outra citação aqui diz o seguinte: errando de forma deliberada à distância, caí sentado no chão de areia. Um erro caprichosamente calculado. Aquilo foi motivo de riso para todos. E eu também ria sem graça enquanto me erguia do solo e limpava a areia das calças. Quando, sem que eu percebesse, Takeishi se aproximou por trás e sussurrou: de propósito. Você fez de propósito. Foi um choque. Nunca pensaria que dentro de todas as pessoas, logo Takeishi poderia me desmascarar. Por um instante, senti como se estivesse vendo o mundo ser envolvido e consumido pelas chamas do inferno, e gritei tentando expulsar aquele indício de loucura. No caso aqui, se trata do seguinte: o iodo é o nome de um elemento da tabela periódica, né? Mas é aqui o nome, deixa eu conferir aqui, é um nome ioso, falei errado, é ioso. O Ioso, ele era aquele cara palhação, engraçadão da turma que fazia todo mundo rir e que no caso também fazia ele rir, né? Porque ele queria ser o divertido da turma, né? Pra meio que compensar o seu lado deprimido interior, que é até que similar a alguém. E no caso ele fazia essas palhaçadas e tal, fazia todo mundo rir de propósito. Não era algo da natureza dele ser engraçado. Era algo que ele queria fazer para se enturmar, socializar melhor e tal. Coisa desse tipo. No caso, ele fazia parecer para os outros que era ele mesmo, que era dele, a coisa. Só que não era. E no caso aqui, o Takeshi, que é o esquisitão da sala, né? Digamos assim, o esquisitão da sala mesmo. Ele descobriu isso, né? E no caso, o Yoso ficou com muito medo dele revelar isso para as pessoas passarem a achar que ele não era engraçadão, mas sim, sei lá, um maluco da cabeça. Que no caso ele
De fato era, mas não por causa disso, necessariamente. Próxima citação diz o seguinte: os mestres, por meio de sua percepção subjetiva, criam beleza a partir do nada, frente a coisas tão horríveis que causam ânsia. Eles não escondem seu interesse e mergulham no prazer da expressão. Em outras palavras, eles não parecem depender das concepções e expectativas de outras pessoas. No caso, é meio que era o contrário do que ele relata aqui, né? Da experiência dele. No caso, ele dependia muito do que as pessoas pensavam dele. Ele queria muito que as pessoas pensassem coisas boas sobre ele e tal. E, no caso, os mestres, eles criam beleza vinda do caos, digamos assim, né? No caso, é meio que o Dazai fez aqui, né? Nesse livro aqui. É realmente um livro muito legal, muito bacana. E tem uma linguagem aqui que é poética, porém muito compreensível. É uma escrita muito legal que o Dazai fez aqui. Eu acho que eu vou querer comprar mais livros dele, inclusive. Talvez. Talvez. Não sei. Enfim. E eu gostei bastante, né? No caso, ele conseguiu fazer aqui. Porque eu achei, inclusive, uma coisa que esse livro aqui me fez... enfim, uma coisa que eu pensava sobre esse livro aqui é que eu achei que ele seria muito pesado, assim, muito pesado. Me deixaria cabisbaixo e tal. E não foi isso. No caso, eu pensava que ele seria meio que um livro, digamos, apelativo, sei lá. Uma coisa do tipo, que realmente faria a pessoa ser tocada assim, tipo, ai, brutal, it's over, não sei o quê. Péssima referência, né? Mas, enfim, coisa do tipo, mas não, isso aqui até que é uma tragédia absorvível, assim, né? Poética também. Não é grotesca a coisa. É interessante. Algo assim. Bom, aproveitando aqui já a próxima citação, tá aqui. Aqui está a verdade que eu escondo dentro do peito. Por fora, eu rio e faço rir, enquanto no fundo, ter uma alma sombria é inevitável, dizia em segredo a mim mesmo. Mas, naturalmente, eu mostrei minha obra não mostrei minha obra a ninguém além de Takeishi. Desagradava-me a ideia de que descobrissem essa tristeza velada em minhas palhaçadas e se tornassem subitamente cuidadosos. Também tinha medo de que não reconhecessem meu verdadeiro eu quando o vissem e achassem que se tratava de mais uma brincadeira, mais motivos de piada. Essa ideia era a mais dolorosa de todas. Bom, você se identificou com essa citação aqui? Agora, essa daqui eu marquei por um motivo até que inesperado, de certa forma. Porque essa aqui foi a parte que me fez rir no livro. Quando eu li isso aqui, eu dei risada. Enfim, que é a parte que diz assim, ó. Passado algum tempo, fui iniciado, quer dizer, por meio de um colega de turma de desenho ao álcool, ao cigarro, à prostituição, à casa de penhores e ao pensamento de esquerda. Quer dizer, é tipo assim, ó. Pô, depois, como é que diz aqui? Depois de um tempo, minha vida começou a declinar muito. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Minha vida começou a declinar muito. Eu fui jogado a merda na minha vida. Depois que eu conheci um colega de faculdade, eu comecei a beber, me entupir de cachaça, fumar muito, virar uma chaminé, basicamente. Comecei a ir muito nas do job e tal, né? Muito nas do job e virei esquerdista. Vida de merda. Foi tipo isso que ele quis dizer aqui. E eu ri pra caralho nessa hora. Ele botou esquerdista no mesmo balaio de prostituição, fumo e bebida. Porra, não tem como não dar risada com isso. Próxima citação é uma coisa que eu me identifiquei bastante. Principalmente eu para com meu amigo Bruce. Caso você não tenha pegado ainda, é o de óculos, o nerd. Macumbeiro e tal. No caso diz assim: outra coisa que me ajudava na convivência com Horiki, que é o cara que fez ele virar esquerdista, era o fato de ele ignorar por completo o que a outra pessoa estivesse pensando,
de modo que prosseguia sem cessar em sua conversa descabida na direção em que suas paixões o levassem. Abre parênteses. Ou talvez sua paixão fosse justamente ignorar os sentimentos do seu ouvinte. Que no caso é, né? Não sobre o Bruce e tal. Mas no caso, realmente, às vezes eu conversava com o Bruce lá e eu só ficava parado lá, em silêncio e tal, só ficava ouvindo o que ele tinha pra falar. E aí é uma coisa que eu me identifiquei bastante aqui, né? Porque realmente a pessoa lá só ficava falando e eu só fiquei em silêncio. Coisas desse tipo. Foi isso que eu me identifiquei para com o Bruce. Próxima citação é curtinha. Dizem que há homens que aquecem a água da banheira queimando cartas de amor, viu? De fato, há vários homens que recebem muitas cartas de amor, muita atenção feminina, enquanto há outros que não recebem porra nenhuma. Ou pelo menos nenhuma que preste. Inclusive, eu acho que você... Eu não sei, porque você postou lá no... Você postou lá no grupo uma foto lá, que eu não vou falar o que que é, de uma mulher. Então, aquilo ali era o que? A sua namorada? Não sei. Se for, parabéns. Acho que sua vida agora não tá mais tão bosta quanto a minha. E falando em mulher, a próxima citação diz assim. Eu sabia que quando você pede um favor a uma mulher, ela nunca se ofende. Ao contrário, ela se alegra com os pedidos de um homem. Bom, e aí? Isso é verdade? Não sei. Bom, a próxima citação, que é uma descrição que eu adorei, assim. Achei super, super genial, super prática para botar em qualquer história. Incrível. Sou desse tipo de homem que nem ao menos se lembra do nome da mulher com quem planejou o duplo suicídio. Foda. Isso aqui é uma citação muito boa. Diz assim. É que os covardes temem até mesmo a felicidade. Machucam-se com algodão. Podem se ferir com a própria felicidade. E de fato, né? No caso, não tão nesse sentido assim, mas muitas vezes a pessoa fica lá triste, depressiva, amargurada, porque não quis usufruir das felicidades que o mundo poderia prover para ela. Coisa desse tipo. Era só ela ter a iniciativa de tal coisa que pronto, ela seria feliz. Só que ela negligencia essa felicidade. Essa daqui agora talvez tenha sido uma das partes mais pesadas, mais chocantes do livro inteiro, que no caso é ela junto com outra parte, que eu não sei se eu vou citar aqui, então não vou falar. Enfim, que essa aqui diz assim, o seguinte. Eu não costumava ter grande desejo de posse e, ainda que por vezes vislumbrasse um desejo, um sentimento de perda, não tinha coragem suficiente para afirmar meus direitos de posse e lutar com alguém por algo. Tanto que, anos mais tarde, observaria em silêncio minha própria esposa ser violentada na minha frente. E tipo, essa cena veio do nada, assim, gratuito. Do nada isso aí. E foi um baque. Próxima citação é um pequeno diálogo e uma descrição. Quero ser artista, disse Ioso com convicção. Como é? Disse Linguado, que no caso é um cara que acolheu ele. Nunca poderei esquecer a aura negra que cobriu o rosto de Linguado ao encolher os ombros e rir. Parecia desprezo, mas não era isso. Se o mundo humano fosse um oceano, essa seria a sombra sinistra que vaga nas mais amplas profundezas. Seu sorriso me mostrou, num relance, o âmago da vida adulta. Próxima citação diz o seguinte. Ainda que sempre me esforçasse para ser agradável com todos, jamais experimentei uma verdadeira amizade. Fora os companheiros de diversão como Yokiri, só tenho más lembranças de minhas relações com outras pessoas. De modo que, para me desenlaçar essas relações, eu intensificava minhas brincadeiras,
mas elas apenas me deixavam mais exausto. Ficava apavorado ao ver de relance na multidão o rosto de alguém que eu conhecesse, ou que fosse parecido com um de meus conhecidos. Chegava a ter vertigens, tamanho era o desconforto que me assaltava. Sei que as pessoas gostam de mim, apenas me falta a capacidade de amar alguém. E bom, essa parte aqui eu me identifiquei pra caralho. Próxima citação diz o seguinte: Yokiri está dizendo a Yuzo o seguinte: basta dar uma olhada em você para que a maioria das mulheres queira ajudá-lo de maneira incondicional. Você é sempre tão medroso e, no entanto, tão engraçado. Às vezes você parece estar no limite máximo da tristeza, e é essa imagem que arrebata o coração das mulheres. Bom, a parte que eu achei. Me identifiquei, assim, e achei interessante. Bom, aqui tá tendo um personagem aconselhando o Yoso a não ultrapassar as coisas, a não continuar indo nessa vida de merda que ele tinha e tal, tudo mais. E diz o seguinte, o personagem: se você ultrapassar este ponto, a sociedade não irá perdoá-lo. Então Yoso tem uma reflexão consigo mesmo. Mas afinal de contas, o que é a sociedade? Seria o plural de ser humano? Onde fica a substância dessa tal sociedade? Seja como for, eu havia passado minha vida toda imaginando que a sociedade fosse algo possante, terrível e amedrontador. Porém, quando Yoriki, quer dizer, disse aquilo, pensei em um segundo. Sociedade? Você quer dizer você mesmo, não? No caso, ele mesmo estava tomando o... Como é que se diz? Ele estava sendo representativo da sociedade como um todo para o Yoso. No caso, o Yoso meio que achou que isso fosse algo pessoal ou algo do tipo. Próxima citação. A ideia de morrer não me incomodava, mas tinha horror da possibilidade de me ferir, perder sangue, tornar-me um aleijado ou coisas do gênero. E de fato, né, meio que a gente teme muito mais se ferrar na vida do que perdê-la, por assim dizer. Próxima citação diz o seguinte. O Yoso tá pensando consigo mesmo. Para ele, eu era alguém que não conseguiu sequer morrer, um sem vergonha, um fantasma imbecil, o que vulgarmente se chama de cadáver ambulante. E a amizade dele não tinha outro propósito a não ser aproveitar-se de mim o máximo possível. É óbvio que não me sentia confortável pensando isso. Contudo, era natural que Yoriki me visse dessa forma. Desde criança, nunca tive os requisitos necessários de um ser humano qualificado. Me ser menosprezado até mesmo por esse homem talvez fosse algo justo, pensei. Aí uma reflexão autodestrutiva, né? Próxima citação diz o seguinte, pô, eu tô sempre errando isso, né? Diz o seguinte: há tanta gente infeliz neste mundo, dizer que só há gente feliz não seria exagero. Contudo, essas pessoas conseguem lutar contra o mundo com bravura, e o mundo compreende e se compadece desta luta. Minha infelicidade, porém, provinha unicamente de meus pecados. Logo eu não tinha meios para lutar contra quem quer que fosse. Sempre que tentasse levantar a voz na forma de protesto, não somente linguado, mas a sociedade inteira, sem dúvida, diria em tom de espanto: vejam como ele tem coragem de dizer uma coisa dessas. Seria eu a quem chamam de egoísta? Ou seria o oposto, um covarde? Eu também não tenho ideia. No entanto, ambos os casos eu não passava de um torrão de pecados e me enterrava cada vez mais fundo em minha própria infelicidade, sem nenhum plano concreto para impedir esta queda. Próxima citação diz o seguinte: quero morrer mais do que tudo. Não há mais chance de recuperação. Não importa o que faça, não importa como faça. Estou fadado a falhar e adicionar uma camada de verniz à minha vergonha.
Não posso sonhar em ir de bicicleta até uma cascata cercada de folhas verdes. São apenas crimes sujos empilhando-se sobre crimes miseráveis e meu sofrimento só cresce e fica ainda mais violento. Quero morrer, preciso morrer. Viver é uma fonte de pecados. Pensava assim. Pensava assim, eu, translocado. Penúltima citação diz o seguinte, uma coisa que que eu me identifiquei bastante até, diria eu. Minha infelicidade era de um homem incapaz de recusar. Tinha medo de que, ao recusar algo que me fosse oferecido, uma fissura eterna e irreparável surgisse em meu coração e no coração da outra pessoa. No caso, por exemplo, né, quando uma pessoa diz assim para mim, uma coisa que fez um paralelo com a minha vida, né, com a minha perspectiva de vida. Por exemplo, quando a pessoa pede assim, ó Paulo, eu posso tocar no seu cabelo, pegar no seu cabelo? Eu sempre digo que sim. Não só porque eu gosto de pegar no meu cabelo, tá? Eu acho, sei lá, satisfatório, acho gostoso pegar no meu cabelo. Mas também é porque se eu sinto que se eu recusar isso, fizer uma recusa com uma pessoa, a pessoa vai, sei lá, ficar tipo, poxa, que saco. Não quero mais saber dele não. Coisas assim, sabe? Aí eu raramente, bem raramente, é, recuso fazer ou deixar a pessoa fazer uma coisa comigo, uma coisa normal, assim, né? Que não seja nada demais assim. Eu raramente recuso, por causa desse temor que eu tenho também. Última citação, agora com o Ioso já num lugarzinho especial. É o seguinte. Eu não era mais um criminoso. Eu era um maluco. Não, eu decididamente não estava louco. Não havia enlouquecido nem por um momento. Entretanto, todos os loucos dizem a mesma coisa sobre si mesmos, concluindo, pelo jeito, quem é colocado nesse hospital é louco. E quem não está ali é normal. É, de fato, né? Todo louco pensa que não é louco. Pensa que é coerente, pensa que é lúcido. Pois bem, isso aqui foi um pouquinho do livro Declínio de um Homem, do autor Osamu Dazai. Gostei bastante desse livro aqui, né? Como eu já falei antes, um livro bem legal. Não é apelativo, não é super mórbido, não é super pesado, assim, porque realmente eu já via coisas sobre esse livro aqui que dizia que ele era muito pesado. Ele era tipo o top 3 livros mais pesados que eu já li na minha vida. Coisa do tipo. E no caso, eu não achei tão pesado assim não. Eu achei isso. Apesar de ser um livro com toques autobiográficos, que deixam um ar muito mais mórbido no livro, mas ainda assim eu achei. Não, também não é um livro leve, né? Nada desse tipo, mas eu achei um livro ok, um livro legal, um livro bacana. Gostei muito do livro, achei um livro muito bom, tá? E não é traumatizante, não é traumatizante não, é até que é poético e reflexivo, mais do que trágico, eu diria. É tipo, embora não tenha lido, né? Mas é como se fosse, talvez, que eu não li ainda, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Que no caso é uma história trágica, só que tem mais poesia, pelo que eu ouço dizer, tá? Do que tragédia em si. E esse livro aqui também. Uma queda de um homem. Uma queda de um homem, é isso. Bom, agora para finalizar o vídeo, eu vou recomendar aqui para você, amor, alguns livros para você ler também, caso você tenha interesse, né, e tal. No caso, o primeiro livro aqui que eu tenho para apresentar é esse daqui. É um livro bem massa, bem legal. Eu fiz um vídeo sobre esse livro aqui, inclusive, que é o livro favorito de uma amiga nossa, que acho que você conhece, né, que é a MC, que não põe a boca no microfone. Pegou, né, eu acho. Aí, no caso, eu fiz um vídeo sobre esse livro aqui, eu recomendo que você veja, porque é um livro legal, é um vídeo legal também, o vídeo que eu fiz. Esse livro aqui, ó, muito bom, recomendo muito esse livro aqui, viu? Esse aqui, eu recomendo bastante, tá? Esse aqui, muito legal, esse aqui. E tem esse mangá aqui também, ó. Um mangá aqui que eu não li, tá? Mas pelo que eu ouço falar, é um mangá muito bom. E inclusive eu descobri que a JBC é da mesma editora da Companhia das Letras. Companhia das Letras aqui, ó, tá vendo? Aqui. E aqui o JBC, que no caso o JBC é um selo da Companhia das Letras. Eu descobri isso
recentemente, que eu fiquei muito interessado. No caso, esse mangá aqui é como se fosse um filme, pelo que eu ouço falar, tá? Porque eu não li esse mangá aqui. Mas é como se fosse um filme de drama, assim, né? E tem um negócio aqui interessante, ó, aqui na indicação, né, aqui, ó. Uma vezuzinha aqui, ó, tá vendo? E tal, que diz assim: My Broken Mariko aborda temas sensíveis como um abuso emocional e físico, depressão e suicídio, né? Aí pensei, pô, deve ser massa pra ele ler, né, isso aqui. Muito show, né? Muito da hora. E tem esse livro aqui também, ó. Esse aqui eu li, que é O Velho e o Mar, do autor Ernest Hemingway, que é um autor muito renomado aí, né, que ganhou o Nobel de Literatura em 61, eu acho, sei lá. E ele escreveu aqui O Velho e o Mar, que é a história de um pescador que vai pescar um peixe, depois de muitos dias sem pescar peixe, e fica tendo uma aventura ali para conseguir pescar um peixe. É um pescador velho já, ó. Tem ilustrações desse livro aqui, ilustrações muito legais. Ó, que legal. Esse livro aqui, as figuras desse livro aqui são muito bonitas. Aqui, deixa eu ver uma imagem massa aqui, ó. Que legal. Tartaruga, tudo mais. É um livro bem divertido de se ler. É um livro meio parado, né? Porque não acontece muita coisa. De fato, é só o cara tentando pescar o peixe, mas é muito legal. Os pensamentos que ele tem consigo mesmo, os pensamentos que ele tem quando está conversando com o peixe e com o mar. Homem solitário, por isso que é o velho e o mar, porque ele só tem o mar ali para fazer companhia para ele. Aí ele fica tendo diálogos consigo mesmo, com o peixe, tudo mais. E deixa eu ver aqui uma imagem foda aqui para mostrar. Tá difícil aqui, peraí. Aqui. Ó, isso aqui é massa. Ó o peixe fodão ali, o marlin, né? Que é um peixe-espada, basicamente. E tem aqui a melhor ilustração, na minha opinião, ó. Não é essa aqui não, mas eu vou mostrar essa aqui também. Ó que massa. Muito massa, né? E aqui, essa aqui é a melhor ilustração, na minha opinião. Ou é a outra? Deixa eu ver qual é melhor. Nem sei qual é melhor. Eu acho que essa aqui é melhor, na real. Porque esse aqui já tá com o marlin pescado e tá aqui com o tubarão indo comer a caça dele, né, e tal. E aqui tá o autor Ernest Hemingway. Um autor que passa... Essa foto aqui passa uma vibe muito boa, na minha opinião. Olha o celular ele refletindo. Olha ali, dá pra ver eu em várias dimensões ali, ó. No celular refletindo. Aqui é o autor Ernest Hemingway, que no caso tá aqui passa uma vibe muito boa essa foto aqui. Eu gosto muito dessa foto aqui. E também, né, eu recomendo você ler esse livro aqui porque o autor, né, ele acabou se matando. Né, ele acabou tirando a própria vida e tal. E aí, né, acho que só por causa disso você devia ler esse livro aqui, tá? Por causa disso. Já é motivo suficiente pra você ler. Também tem esse mangá aqui, esse outro mangá aqui, esse aqui eu li, que é esse daqui, ó. Ó que massa, né? E tal. E fala aqui de uma maldição, de uma bruxa, que faz com que as meninas da escola se reúnam para fazer um trabalho ali não muito agradável, né? A cada ciclo da maldição. E no caso, a cada ciclo sobra uma mulher messiânica ao inverso, que vai levar a maldição para frente, sempre, né? Então, no caso aqui, no início do livro, é essa mulher aqui, essa menina aqui. E no final do livro vai mostrar que essa daqui é a próxima Messias da desgraça aqui, ó, da maldição da bruxa. E tem aqui ó, se você abre assim, ó. Interessante. Aqui vira aqui. E aí, uou, distorcido e tal. E temos aqui um livro, ó, esse daqui, que é um livro bitelão, né, que eu não li esse aqui ainda, mas que é tido como um dos livros mais tristes de todos os tempos. Mais trágicos, mais mórbidos, mais grotescos de todos os tempos. Esse daqui. Uma Vida Pequena. Recomendo. Mais indicações, vamos lá. Esse daqui eu indico. Esse aqui eu indico. Não por ele ser legal, nem coisa assim, porque eu realmente não gostei tanto desse livro assim. Tá? Eu acho que não achei esse livro aqui tão bom quanto eu esperaria. Quanto eu esperava. Mas no caso eu recomendo esse livro aqui, mais porque, ó, onde eu peguei ele?
Na escola onde você estuda agora, você pode ir lá e adquirir esse livro aqui de graça. No caso, pedir emprestado. Mas quando você já roubou um tablet, então o que é um livro, né? Mentira, não roube. Roubou é errado. Roubou é errado. Para, não vai roubar, viu? Tá? Pega esse livro aqui emprestado, tá? E leia. Que é um livro curtíssimo, muito curtinho e tal. É de um autor português, então literatura aí estrangeira, mas ainda assim luso-parlante. E é interessante, assim. Eu não gostei tanto assim, mas talvez você goste. Não sei, né? Porque é a coisa minha aqui, né? Não sei se você vai gostar tanto. Não sei se você vai gostar ao contrário de mim. Entende? Enfim. Remake, caramba. Aqui o próximo livro, um livro que inclusive o nosso amigo Bruce. Acho que agora se você não pegou Bruce, se você não pegou quem é o Bruce ainda, acho que agora você vai pegar. É lá ele. Que é o livro aqui, Contos Japoneses Sobrenaturais. Que é aquele livro lá de contos japoneses sobrenaturais. Óbvio. Mas no caso aqui, são de vários contos, né? Que o Bruce lá. No caso, em outra edição, né? Ele não tem essa edição minha aqui que é fodona, não. Uma edição capa dura e tal, ó. Corte vermelho, bonitona, né? Ó, uma coisa linda, né? A edição que eu tenho é muito melhor do que a dele e tal. Ele não tem essa daqui, ele é um invejoso. Né? Porque eu tenho essa edição aqui fodona, fodona ele não tem. Né? Muito foda essa edição aqui, ó. Ó, você abre assim, ó. Ó, muito foda, hein? Parece um. Sei lá que porra é essa. E eu tenho, olha só, edição minha, edição que eu tenho, não tem isso na dele, ó. Tem aqui, ó, o Attack on Titan, olha que legal. O Eren Yeager do Attack on Titan, só que só caveira. Gigante. Ó, massa, né? Aqui, ó, pra provar, aqui é a pessoa, ó, tá vendo aqui? É claramente o Eren Yeager. Claramente aqui do Attack on Titan. Né? Óbvio. Então, realmente, essa edição aqui é muito melhor do que a dele e muito foda. Né? Aqui, contos japoneses sobrenaturais. Inclusive, curiosamente, né, esse livro aqui ele não é um livro japonês, ele é um livro britânico. No caso aqui, do autor. Cadê? Não tá falando aqui. Do autor Richard Gordon, que ele era um naturalista britânico que foi para o Japão para desvendar a cultura oriental. E depois ele veio aqui para o Ocidente, né, trazer essa cultura, essas lendas, esse folclore em formato de contos. E tá aqui os contos do Japão, trazidos para o Ocidente por um britânico, né? E aqui um livro também que eu também recomendo para você ler, que eu não li esse livro aqui ainda, né? Mas é aqui ele, o Presidente Negro, do Monteiro Lobato. Bom, outro livro aqui que eu recomendo também é um que você já deve conhecer, que o seu amigo Matias não conhece, mas deveria conhecer. Conhece só indiretamente, no caso. Que é aqui o Battle Royale, sei lá. Aqui, né, é um livro muito famoso que eu não li ainda, infelizmente. É um livro bem grandão, mas dizem que passa muito rápido e tal. E é basicamente o livro que inspirou todos os jogos de Battle Royale, né? Fortnite, Fogo Livre, é, PUBG e até mesmo o Roblox, né? Claro. E tem aqui também um livro que eu li. Esse aqui é um livro bem legalzinho. Que é o livro Ratos e Homens, do autor Como é que é? Do autor John Steinbeck. No caso aqui é um livro que conta a história, uma história no contexto da Grande Depressão Americana, né? Grande Depressão Americana. E vai falar aqui da história dos dois homens aqui, ó. E tal. É uma história bem tristezinha e tal, mas é interessante de ler e bem impactante. Né? Ainda mais sabendo da Grande Depressão aí que se passa nessa história e tal. E acabou as recomendações. Agora eu vou falar aqui de um livro que você já conhece, que no caso não é um livro, né? Mas já conhece este autor, que é aqui o Edgar Allan Poe. No caso aqui tá um livrinho dele, um livrinho que compila contos dele, na real. É um livro bem fininho, inclusive eu quero comprar mais livros do Edgar Allan Poe, tá? E que você já conhece, né? Você também tem um certo fascínio pelo Edgar Allan Poe, que ele supostamente, né, segundo os boatos, segundo as lendas aí, dizem que ele se matou por uma técnica de respiração que fez com que o corpo dele tivesse
temperatura baixada, né? E ele se matou de hipotermia e tal. Enfim, creio nisso? Não muito, mas porque eu também não pesquisei sobre isso, né? Enfim. E agora, a partir de agora, eu vou ler aqui para você, caso você queira escutar, o poema O Corvo, do Edgar Allan Poe. Tá? Então, essa minutagem aqui, ó, tá aqui, eu não sei, acho que tá aqui, né? Espero que eu esteja falando, espero que eu esteja contando certo. Essa minutagem aqui extra, ó, é só de eu lendo o poema, tá? Você não precisa assistir isso daqui. Então, momento vidente. Você quer a tradução do Machado de Assis ou do Fernando Pessoa? Do Machado, acertei? Eu sei que acertei. Não adianta dizer que não acertei. Vamos lá. Aqui o poema O Corvo, um poema bem grande, tá? 6 páginas, isso aqui são só 2, do Machado de Assis, a tradução. Vamos lá. Então. Certo dia, a hora da meia-noite que apavora. Eu caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando quando ouvi a porta do meu quarto soar devagarinho, e disse essas palavras tais, abre aspas, é alguém que me bate a porta de mansinho, há de ser isso e nada mais. Ah, bem me lembro. Era um glacial dezembro. Cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar aqueles livros que estudava. Repouso, em vão, a dor esmagadora destas saudades imortais, pela que ora nos céus anjos chamam Lenora, e que que ninguém chamará jamais. E o rumor triste, vago, brando, das cortinas ia acordando, dentro do meu coração, um rumor tão sabido, nunca por ele padecido. Enfim, por aplacá-lo aqui no peito, levantei-me de pronto e, com efeito, disse, é visita amiga e retardada, que bate a estas horas tais, é visita que pede a minha porta entrada. Há de ser isto e nada mais. Minha alma então sentiu-se forte. Não mais vacilo e desta sorte falo. Imploro de vós, ó Senhor ou Senhora, me desculpeis por tanta demora. Mas como eu, precisando de descanso, já cochilava e tão de manso e manso. Bateste, não fui logo prestemente certificar-me aí que estais. Disse, a porta escancaram, acho a noite somente. Somente a noite, nada mais. Com longo olhar escruto a sombra, que me amedronta, que me assombra, e sonho o que nenhum mortal haja sonhado. Mas o silêncio amplo e calado fica, a quietação quieta. Só tu, palavra única e dileta, Lenora, tu como um suspiro escasso, da minha triste boca sais, e o eco que te ouviu murmurou-te no espaço. Foi isso apenas, nada mais. Entro com a alma incendiada. Logo depois outra pancada. Soa um pouco mais tarde. Eu voltando-me a ela, seguramente há na janela alguma coisa que sussurra. Abramos. Ela, fora o temor, eia, vejamos. A explicação do caso misterioso dessas duas pancadas tais. Devolvamos a paz ao coração medroso. Obra do vento e nada mais. Abro a janela e, de repente, vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias.
não despendeu em cortesias um minuto, um instante. Tinha o aspecto de um lorde ou uma lady, e pronto e reto, movendo no ar as suas negras alas, acima voa dos portais. Trepa no alto da porta em um busto de palas. Trepado fica e nada mais. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com um gesto severo, o triste pensamento sorriu-me ali por um momento. E eu disse: Oh, tu, tu que das noturnas plagas vens, embora a cabeça nua tragas, sem topete, não és ave medrosa. Dize os teus nomes senhoriais. Como te chamas tu na grande noite umbrosa? E o corvo disse: Nunca mais. Vendo que o pássaro entendia a pergunta que lhe eu fazia, fico atônito, embora a resposta que dera dificilmente lhe a entendera. Na verdade, jamais homem ha visto coisa na terra semelhante a isto. Uma ave negra friamente posta num busto acima dos portais. Ouvir uma pergunta dizer uma resposta que este é o seu nome, nunca mais. No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário. Como se palavra escassa que ali disse toda a sua alma resumisse. Nenhuma outra proferiu, nenhuma. Não chegou a mexer uma só pluma. Até que eu murmurei. Pedi outrora tantos amigos tão leais. Perderei também este em regressando à aurora. E o corvo disse: Nunca mais. Estremeço, a resposta ouvia é tão exata, é tão cabida. Exatamente, digo eu. Essa é toda a ciência que ele trouxe da convivência de algum mestre infeliz e acabrunhado, que o implacável destino ha castigado, tão tenaz, tão sem pausa, sem fadiga, que dos seus cantos usuais só lhe ficou na amargura e última cantiga esse estribilho, nunca mais. Segunda vez, nesse momento, sorriu-me o triste pensamento. Vou segurar-me defronte ao corvo magro e rudo, e mergulho no veludo da poltrona que eu mesmo ali trouxera. Achar procuro a lúgubre quimera. A alma, o sentido, o pávido segredo daquelas sílabas fatais, entender o que quis dizer a ave de medo, grasnando a frase nunca mais. Assim, posto, devaneando, meditando, conjecturando, não lhe falava mais. Mas se lhe não falava, sentia o olhar que me abrasava. Conjecturando fui, tranquilo a gosto, com a cabeça no macio encosto, onde os raios da lâmpada caiu, onde as traças angelicais de outra cabeça outrora ali desparziam, e agora não me esparzem mais. Supus então que o ar mais denso todo se enchia de um incenso, obra de serafins que, pelo chão roçando do quarto, estavam meneando um ligeiro turíbulo invisível. E eu exclamei então: um Deus sensível manda repouso à dor que te devora, deixa saudades imortais. Eia, esquece, eia, ouvida essa extinta lenora. E o corvo disse: nunca mais. Profeta, o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre, escuta. Ou venhas tu do inferno, onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado venhas do temporal que te há lançado nesta casa onde o horror profundo tem os seus lares triunfais. Dize-me, existe acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse: nunca mais. Profeta, o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas,
profeta sempre, escuta, atende, escuta, atende. Por esse céu que além se estende, pelo Deus que ambos adoramos, fala, dize a esta alma se é dado indescutá-la no Éden celeste a virgem que ela chora nestes retiros sepulcrais. Essa que ora nos céus anjos chamam Lenora. E o corvo disse, nunca mais. Ave o demônio que negrejas, profeta, ou que quer que sejas. Cessa, aí cessa, clamei, levantando-me, cessa. Regressa ao temporal, regressa à tua noite, deixa-me comigo. Vai-te. Não fica no meu casto abrigo, pluma, que lembre essa mentira tua. Tira-me ao peito essas fatais garras que abrindo vão a minha dor já crua. E o corvo disse, nunca mais. E o corvo aí fica, ei-lo trepado no banco mármore lavrado das antigas palas, ei-lo imutável, ferrenho. Parece ao ver-me o duro senho, um demônio sonhando. A luz caída do lampião sobre a ave aborrecida no chão espraia a triste sombra. E fora daquelas linhas funerais que flutuavam no chão, a minha alma que chora não sai mais. Nunca, nunca mais. Bom, espero que tenha tido paciência para ver o vídeo até aqui. E principalmente para me ver lendo o poema todo gaguejante. Bom, se você gostou do vídeo, aí se inscreve no canal, deixa o like e compartilha para quem você quiser aí e tal. Massa!